Que a luz do Espírito Santo possa iluminar a nossa mente. Eu espero poder passar nesse vídeo um pouco daquilo que eu pensei sobre ele, porque às vezes a gente pensa várias coisas e na nossa mente algo fica tão brilhante, né, tão bom de se passar, e na hora que a gente vai passar não acontece a mesma coisa, né? Graças a Deus que também já aconteceu ao contrário. Eu achei que o vídeo não ia ser tão bom, depois eu acredito que o vídeo ficou muito bom. Aconteceu algumas vezes. Eu não uso assim um texto pronto, eu gosto de falar de maneira espontânea, pedindo que o Espírito Santo me guie para que eu fale aquilo que eu planejei e também aquilo que você que está me ouvindo precisa ouvir. Há pouco tempo eu assisti o Titanic de novo. Não assisti de uma vez, estou assistindo por partes. E quando chega no fim, quando o navio está afundando, eles mostram várias coisas caríssimas, né? Tudo debaixo d'água, não dava para levar nos barcos salva-vida. Então você via porcelana da melhor quebrando, indo por água abaixo, quadros caríssimos na época era de Picasso ou de Monet, né? Então foram tudo por água abaixo e enfim, muitas riquezas foram para o fim do oceano. Até hoje existem navios afundados lá com tesouros que na hora que o barco está afundando, todo mundo tem que pensar na coisa mais preciosa, a própria vida, para poder se salvar. E no filme fala uma coisa que é verdade, não com respeito ao noivo da suposta Rose, que é um personagem fictício, mas no fim do filme ela fala assim: o meu ex-noivo, ele, por causa da crise na Bolsa de Valores, de 1929, ele cometeu suicídio. Isso é verdade. Imagina, a pessoa, ela se salvou do naufrágio do Titanic, mas quando a Bolsa de Valores de Nova York quebrou, aí foi demais para a pessoa e ela se matou. Por que ela se matou? Porque o que ela tinha de mais precioso foi embora. É porque muitos ricos que sobreviveram, eles não deixaram de ser ricos. Eles só perderam uma migalha ali no oceano. Para a gente seria muito dinheiro, para eles aquilo era só uma parcela muito pequena da riqueza deles. Mas aí, no caso, na Bolsa de Valores de Nova York, muita gente perdeu tudo. Tudo o que eles davam valor. O que eles davam valor acima até da própria vida. E aí, então, é melhor morrer. Lógico, não é? O que é mais valioso na sua vida? Eu não queria que você respondesse a minha vida. Isso é muito clichê. Vamos deixar a nossa vida um pouco de lado. O que é a coisa ou a pessoa mais valiosa? Eu sei que muita gente que ama tanto as riquezas, nem mesmo os próprios filhos ou os próprios pais têm mais valor para essas pessoas do que isso. Então, muitos trocam a família por suas profissões. Um tempo atrás eu ouvi a história de um médico, a história verídica, a história de um médico, ele já estava bem idoso, aposentado já, ele preferia ficar trabalhando do que gastar os seus últimos dias com sua esposa. E quando chegou a pandemia, ele morreu de Covid. Mas se você perguntasse para ele, você ama mais a sua profissão ou a sua esposa? Ele fala, que pergunta estúpida é essa? Claro que é a minha esposa. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar algo semelhante. Eu não estou aqui querendo comparar uma profissão com uma pessoa. Isso não tem nada a ver, né? A pessoa é a esposa dele. A profissão é o trabalho dele. Mas eu quero dizer assim, na questão do tempo, ele deu prioridade sempre, a vida inteira, para o trabalho dele. Então, o trabalho veio em primeiro lugar. Eu não sei se vocês estivessem tendo um relacionamento com uma pessoa, namorando, noivo, ou casado, principalmente antes do casamento, tomar a decisão de se casar com uma pessoa que não te considera prioridade. É bem dolorido, né?
Eu não vou falar para você não casar, mas tome cuidado. Se você não é o primeiro lugar da vida da pessoa, não é o segundo, não é o terceiro. Eu já vi casais se casando e talvez estivesse em quinto lugar na lista de prioridades de cada um. Mas eu repito a pergunta: o que é mais importante para você? Muita gente, sabendo do canal Espiritualidade, sabendo que o meu objetivo principal aqui é exaltar o Senhor Jesus, eu não cheguei nem perto disso ainda, mas é a minha santa ambição, é aquilo que eu estou procurando, é fazer mais e mais vídeos até o ponto que fique bem claro que o que eu estou fazendo é exaltar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse ser, não é só um ser, não é um ser humano, esse ser maravilhoso, divino, humano também, que deu sua vida por nós, deu sua vida eterna por nós. Ele estava disposto a deixar de existir para nos salvar. O amor que Cristo tem pelo ser humano não pode ser medido, mas na prática, nós amamos outras coisas, muitas vezes amamos outras coisas mais do que ele. Eu não sei, alguns já foram levados a um teste para saber se Jesus é o primeiro na vida ou não. Tá? Eu já fui, e eu não quero falar sobre isso. Eu creio que Jesus ficou bem satisfeito com a minha posição no teste. Só vou falar isso para vocês. Mas, olha, eu já vi pessoas deixar de servir a Deus porque perderam bens materiais e falaram: não dá para servir Jesus e ter uma vida confortável, não dá. Ele viu que eu estava necessitado, eu perdi emprego, eu perdi carro para seguir a Cristo por causa do caminho de Deus. Ou então usa outra palavra, né? Fala assim: por causa da igreja, eu perdi empregos, eu tinha uma vida muito boa antes, agora não tenho mais. E assim ela vai falando e vai amaldiçoando o caminho de Deus em vez de exaltá-lo, né? E tem a questão dos prazeres também, né? Às vezes você pega uma pessoa, ela conta como ela era feliz quando ela ia nos bailes, né? E fala de detalhes, eu usava maquiagem pesada e brincos e toda, né, uma árvore de Natal ambulante, aí eu dançava, a gente se divertia muito a noite inteira, e aí quando fala, você fica esperando assim, na tua cabeça, e agora? E não vem, ela não faz um contraste, mas agora eu sou muito mais feliz, agora eu tenho paz na minha vida, eu vejo Cristo tomando conta da minha vida de tal forma que eu valorizo muito mais o que ele me dá hoje do que o que eu jamais. Não vem, essa conversa não vem, ela não experimentou essa paz, essa fé que Jesus nos concede, a graça de Cristo, a gratidão pelo sacrifício de Jesus, a gratidão pelas coisas que Jesus nos dá hoje. Essa parte ela não fala com tanta emoção, com tanto, como diz os espanhóis, com tanto gusto. Não tem tanto gosto na coisa, sabe? Complicadíssimo, muito complicado. Quando você tem um verdadeiro encontro com Cristo, um encontro profundo com Ele, você realmente coloca Cristo, não é assim acima das que acima, não, muito acima, muito acima. Cristo coloca você única, eu estou falando você, uma pessoa, você. Ele te coloca em importância acima de um planeta cheio de ouro, de prata, de pedras preciosas, de petróleo. Se pegar só o planeta Terra, não estou falando das pessoas do planeta Terra. Ele ama todo mundo. Pegar só o planeta, com todas as suas riquezas, e você, na balança de Cristo, você pesa mais do que todo o planeta. Ok? Só para você ter uma ideia pálida, uma ideia pálida do amor que Cristo tem por você, do amor que Cristo tem por mim. Eu não sei se você, por exemplo, já amou uma pessoa a tal ponto
sabe, que você ache que é insuperável, que jamais você vai amar alguém mais do que você amou aquela pessoa, e de repente você perde essa pessoa, não porque ela morreu, mas porque ela te abandona, e aí você chega à conclusão, eu posso amar de novo, mas como eu amei aquela pessoa, ninguém vai conseguir superar. Já passou por uma experiência dessa? Essa é a experiência que nós precisamos ter com Cristo. Nós devemos chegar ao ponto de estar vivendo com Cristo e falar assim: eu estou pronto, se for necessário, muitas vezes Cristo nem pede isso, mas estou pronto, se for necessário, a perder tudo e todos para poder servir Jesus. Como que a gente atinge essa experiência, né? Esse é um assunto para outro vídeo, mas já vou deixar aqui. Não estou falando do próximo vídeo, mas para um outro vídeo, né? Como que você pode chegar a uma fé igual a de Jó, que perdeu vários bens num dia só, aí perdeu todos os filhos num dia só, e ficou doente depois ali por vários meses, a gente não sabe exatamente, mas vamos dizer assim, por um tempo razoável, doente, todo mundo falando que ele foi abandonado por Deus, e ele sabia colocar toda a sua tristeza muito abaixo de Cristo. Jó jamais deixaria de servir a Cristo porque morreu um filho dele, porque morreu uma filha, porque ele perdeu um carro. E eu repito, muitas pessoas já abandonaram a Cristo porque eles botavam mais amor, mais emoção, investiram mais as suas emoções e o seu amor em pessoas do que em Cristo. Então, quando elas perdem essas pessoas, Cristo, um abraço, um beijo, fica aí que eu tenho que viver minha vida. Pessoas já começaram a namorar uma pessoa que não servia a Cristo, começa a frequentar uma igreja, por exemplo, por causa de outra que serve a Cristo. Então entra um namoro, entra um interesse muito grande, aquela pessoa que não conhecia a Cristo se batiza para servir a Cristo e de repente o namoro acaba. E o que acontece? Adivinha? A pessoa abandona os caminhos de Deus porque não tem mais o cônjuge ao seu lado. Quantas vezes eu já vi isso? Muitas vezes. Mas muitas vezes. Quantas vezes eu vou ver? Não sei. Né? Enquanto eu vou ver isso, porque é uma história bem comum, né? Quando a gente está nos caminhos de Deus. Estamos nós, né? Vocês estão vendo o fogo aqui, estamos nós dispostos a colocar no altar tudo o que precisa ser queimado, tudo o que precisa ser queimado em nossa vida, tudo que é terreno e precisa ser queimado na nossa vida, todo o nosso amor terreno precisa ser queimado como uma escória. Você ouviu o que eu falei? Todo o nosso amor terreno. Eu não falei que você precisa queimar essas coisas. Estou falando, ela está na tua casa, mas para você é como se não tivesse. Você pode ter o carro mais maravilhoso na garagem, mas quando você pensa em Cristo, é como se você não tivesse aquele carro. Sabe? Tudo que Deus nos dá é apenas em forma de empréstimo. Nenhum ser humano possui coisa alguma. Tudo que nós temos é apenas emprestado para que a gente possa administrar. Se fosse nosso, né, como a gente fala, botaria a casa no caixão, o carro no caixão, é dele, pertence a ele. Não, quando você morre, você tem que ficar aí para os outros, vão usar até mal, às vezes você fica lá o dia inteiro limpando o carro, aí tem um risquinho, parece que riscaram o teu coração. Aí tem que tirar aquele risquinho e faz de tudo, o carro está sempre limpinho, bum, você morre. Né? Daqui um mês seu carro está cheio de cocô de pombo, cheio de pó, está sujo, abandonado. Isso se seus filhos não pegarem e amassarem o seu carro, etc. E não vai dizer que eu estou inventando, porque isso é muito comum. Ou então vem um advogado e leva embora os seus bens. Mas se você tem a Cristo, você tem tudo. Cristo é a plenitude da vida. Cristo é tudo. Tudo. Cristo é tudo que você precisa.
Cristo é mais do que a vida, Cristo é mais do que a morte. Cristo é a nossa salvação. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo. Peço, a fim de que esse vídeo possa ter movimentação, esse canal está estagnado, precisamos do apoio de vocês para que ele cresça. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Se você tiver algum comentário para deixar aí, pode deixar, também colabora com a movimentação do canal. Só não entre em debates que você não vai receber resposta, nós não debatemos aqui. E se você quiser colaborar também com o Pix, para que a gente possa fazer mais coisas ainda para Deus, que Deus também te abençoe. E oramos por vocês, orem por nós também, para que possamos ter saúde, dizer que não é todo dia que tem vídeo novo, por falta de saúde muitas vezes. Orem por nós, nós agradecemos tudo e pedimos tudo, em nome de Jesus. Amém.